a grande maioria morreu. Então, as pessoas com quem nós poderíamos contar, elas não estavam mais ali, né? Então, por exemplo, o clube montou um novo elenco. Aquilo me chateava. Uhum. Como é que não vai montar um novo elenco? Sim. Então, são coisas que você, na hora, né, sofre. Eu via, o Wagner Mancini chegou, e pra mim era meu pai, e eu não conseguia, e tudo me doía. Então, foram 2 anos sem conseguir assistir futebol. Esse é o maior legado que ele deixou. Ele deixou que o futebol pode ser um esporte aonde um meio, né, aonde as pessoas podem sim ser honestas, humildes, trabalhadoras, né, de verdade, impactar a vida das pessoas positivamente. Então, esse é o legado que ele deixou, porque é isso que eu escuto toda vez que eu encontro as pessoas que conheceram ele, né? Bora, galera, para mais um DigiCast na 4ª temporada. Estamos aqui com um cara muito legal hoje, né, Lucas? Internacional, né, cara? Internacional. Europeu, né, cara? Europeu. Outro nível. Galera, vou ler aqui a biografia do rapazinho aqui, é muito legal, vocês vão gostar muito, porque é muito conhecido. Além dele ser conhecido, o pai dele é muito conhecido também, Brasil e mundo afora aí, galera. O cara nascido em Braga, em Portugal, e com 3 anos veio pro Brasil aqui, galera, e seguir a linha do pai dele. Pra quem não conhece ainda, ele foi... em 2008, ele foi para os Estados Unidos, com um grande atleta, né? E permaneceu por 7 anos nos Estados Unidos, Isso. né? É isso aí. Isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Trabalhou na banda B e fez muito sucesso por aí. E hoje é um cara super bem sucedido aqui em Campo Largo com o Hope Internacional. Quem tá aí, Lucas? Matheus Saroli, cara. Cara, obrigado por ter Obrigado vindo, a vocês, essa Matheus. participação, Obrigado a vocês. cara. Pra quem não sabe, né, o Matheus, além de ser esse cara empreendedor, esse cara do mundo do futebol, ele também é filho do Caio Júnior, né? Na minha opinião, a gente tem hoje, por exemplo, o Dorival na seleção, cara. Eles eram mais ou menos da mesma geração ali, né, acho cara? que tem a mesma idade até. Então, cara, hoje, tranquilamente, o Caio Júnior podia estar no comando de uma seleção ou alguma coisa assim, né, cara? A gente já vai aprofundar mais sobre isso, porque a gente vê, cara, que um técnico bom, além de ter uma parte tática, uma parte onde ele condiciona o atleta da melhor forma, tem que ser um cara de grupo, né, cara? Com a gente certeza. vinha muito isso no Caio. A gente já chega pra aprofundar um pouquinho mais dele, cara, mas conta um pouquinho da tua história, cara. Você é sócio do Hope, o que você tá fazendo hoje? Pessoal, obrigado pela oportunidade, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz, né, de poder falar um pouquinho aí da minha trajetória, dos meus planos e relembrar meu pai, né? Então sempre vai ser um prazer. Hoje em dia trabalho no Hope Internacional, aqui de Campo Largo. Temos um projeto bem ambicioso, né? Queremos estar formando, desenvolvendo atletas para que eles possam seguir a carreira deles e levar o nome do clube adiante, né? E também, obviamente, buscar resultados com o clube, tanto na base quanto no profissional, né? Então, estamos aí completando quase 2 anos de clube profissional. Já tínhamos um projeto anteriormente, mas hoje em dia nosso foco é esse, né? Está condicionando todas as categorias. Nesse momento, somos o único clube do Paraná que tem todas as categorias próprias, né? Desde o sub-7 até o profissional. Começamos no futsal. Então, estamos evoluindo e muito felizes, tendo vários meninos, né, saindo, conseguindo evoluir, buscar chegar em grandes clubes, que é o sonho deles e o nosso. Então, a gente está muito feliz e dando passo a passo aí, buscar os nossos objetivos. Não, é legal que a gente vê, né, agora os jogos do Paranaense já estão acontecendo aqui na cidade, antes não acontecia muito isso, né? Então é importante trazer essa ideia do futebol mais próximo aqui de Campo Largo, que não tinha antes. Sim, a gente está muito feliz porque, né, nós temos uma parceria com o Inter, né, o Inter de Campo Largo, que é um grande parceiro. Fizemos, né, um investimento numa reforma do estádio para que pudéssemos suportar tudo que o clube necessita. E estamos tendo jogos de primeira divisão, jogos de segunda divisão, os nossos jogos, né? Então a gente está bem feliz, está me movimentando, a gente quer estar sempre próximo, né? O nosso clube ele é daqui, né? Então a gente quer ter o máximo de pessoas envolvidas, que as pessoas conheçam cada vez mais a gente, para que a gente siga crescendo junto como clube e como cidade. Legal, cara. Até para entender um pouquinho como funciona, cara. Primeiro, gostaria que você falasse o que é o Hope Internacional, certo. Qual a história do Hope, porque assim, 10 anos atrás, 2014,
Eu joguei o Campo Larguense pela base do Internacional aqui. Legal. Né? E assim como 99% de quem Sim. tenta é frustrado, tamo aí. Né? Cara, o Internacional, Certo. ele deixou de existir? O Não. Internacional, ele é um parceiro? Como que funciona essa ideia do Hope e do Internacional? Sim. O Inter é, né, uma referência, principalmente aqui em Campo Largo, muitos anos de história. Aliás, muito maior que o Fanático. Muito maior. Então, tem isso aí. E o Inter, né, segue tendo as atividades normalmente, tanto na base, né, nos meninos mais jovens, quanto no adulto, segue competindo. E nós temos uma parceria, o Inter como um clube amador de Campo Largo e nós como um clube profissional sediado em Campo Largo, né? Então, o Hope adquiriu, né, um clube que já tinha o status de profissional, ao invés de fazer todo o caminho independente na federação, e aí transformamos, né, o Grecal em Hope, né? E aí fizemos toda a transição, isso em março de 2021, e desde então a gente vem galgando aí os passos que são necessários, né? Fomos obrigados a competir primeiro em uma competição de base, somente uma categoria, agora nesse ano já competimos em todas, no ano passado, né? E nesse ano vamos de novo, tanto nos campeonatos da federação, quanto nos campeonatos locais da região, sul-brasileiro. Então a gente tá nesse caminho sempre com o objetivo de estar formando os meninos, né? Então, nas 2 temporadas profissionais que jogamos, em 2021, em 2022, fomos a equipe mais jovem do Brasil, com média de 17,8 de idade no profissional, um ano de adaptação, de conhecimento, né? É muito importante. Já nesse ano de 2023 tivemos uma média de 19, continua sendo muito baixo, mas já foi maior, né? Muito em função dos meninos que seguem conosco, né? Então a gente teve menina aí em 2023 que competiu no Sub-17 e já tinha jogado 1 ou 2 competições profissionais. Então a gente acredita que isso agrega bastante no crescimento deles e é assim que a gente vai seguir. Não vamos mudar isso, né? Claro que daí entra o pensamento, né, de querer subir, e tem algumas situações que a gente vai julgando necessárias, mas a ideia vai seguir a mesma. Legal. E na Lipatim Esportes ali, qual que é a tua função exatamente como agente? O que você faz lá dentro hoje? Na Lipatim eu ajudo a coordenar os meninos que ainda são da base, né? Então essa é uma função mais específica, gerenciando, cuidando, acompanhando, né, os meninos que estão aí tanto no Hope quanto em outros clubes, né, Curitiba, Atlético, Paraná, enfim, outros clubes do Brasil, nessa assessoria deles, nesse momento tão importante que é eventualmente a transição pro profissional, né? E aí, claro, como todos os outros agentes da empresa, a gente também participa de algumas situações do profissional, mas a princípio a função é esse gerenciamento dos meninos, né, que ainda não, às vezes até já tem um contrato profissional, mas não estão no profissional, então é mais ou menos esse trabalho. O Hope, então, a base do Hope é formar atleta. Exatamente. Então nós tínhamos, né, antes de nos tornarmos profissionais, nós tínhamos uma parceria com o Londrina. Então nós não éramos ainda um clube profissional, precisávamos de um clube, nós sentimos que precisávamos de um clube para que tivéssemos esse próximo passo, né? Então esse link para os meninos terem uma trajetória ali pensando no profissional. E aí decidimos fazer esse caminho de forma independente e vem acontecendo isso desde de março de 2022. E esse é o caminho, essa é a ideia principal do clube, é estar formando, a gente não segura os meninos mais do que tem que segurar. Claro que se eles estiverem prontos para dar o próximo passo, é o que a gente quer que eles façam. E nos últimos anos aí, teve algum atleta aí que se destacou muito, que foi para um clube bem grande aí? Temos alguns exemplos, né? Na verdade, agora até queria ver a escalação do Curitiba, porque o Brandão, né, que agora veio para o Curitiba, esteve no Londrina por bastante tempo, também fruto dessa parceria, começou conosco no Hope, né? E aí temos vários outros meninos espalhados em grandes clubes que ainda não estão no profissional, né? Acho que não deu nem tempo ainda, né? Então, daqui a pouco eles vão estar pintando por aí, mas temos meninos no Atlético, no Curitiba, na Chapecoense, então já tá andando bem. Esse mês aí vamos torcer para que tudo dê certo, que pode ser que tenhamos meninos do Hope no Santos, no Cruzeiro e no Atlético Mineiro. Opa, se Deus quiser. E a expectativa do Hope agora no Paranaense, como que tá rolando? A expectativa, cara, queremos, né, nos de base, que vai começar agora em breve, queremos, né, o primeiro ano que vem vai ter a divisão, né, vai ser dividido, né, principalmente o Sub-20 e o Sub-17, terá a primeira e segunda divisão, e os clubes da primeira e da segunda divisão serão decididos nesse ano. Esse é o primeiro objetivo.
Segundo objetivo, ficar entre os 4, né, para que a gente possa estar disputando o Sul Brasileiro, que vai ser organizado dessa vez pelas federações. Então, uma competição muito legal, muito bem organizada, que vai trazer muita visibilidade e buscar o título, né? A gente acredita nas 3 categorias, pensando em sub-20, 17 e 15, que conseguimos, e é o que a gente busca todo dia alcançar, né? É difícil, né? Pegamos grandes clubes, mas a gente tem feito um trabalho que busca isso. E eu acho, cara, que além de ter um atleta dentro do campo, tem, cara, um filho, tem um neto, claro. Tem alguém que, cara, às vezes o cara não tá 100% no dia, traz alguma coisa de casa, traz alguma coisa da rua. E eu acho muito nobre, cara, essa ideia de formar atletas, né? Porque também é um processo, Com né? certeza. É desde o sub-7 até o sub-20. Exato. Até o profissional. É o 20 e daí o profissional. Porque assim, cara, a gente sabe que além de atletas, são cidadãos, né, Com cara? certeza. E muitas vezes, cara, a gente percebe que tem atletas que chegam muito preparados no profissional, como por exemplo o Vitor Roque, o Hendrick, Sim. né? Mas a gente vê, cara, que tem atleta que não tem uma estrutura de base tão boa, claro, e acaba sofrendo mais quando sobe, né, cara? Exatamente. Esse ponto é muito importante, assim. Primeiro que nós temos os nossos valores, né? Os valores cristãos, acreditamos nisso. Tentamos passar isso, né? Tanto para os atletas, passamos, né? Isso para os atletas, para as famílias. Acreditamos que existe um caminho, né? E tentamos fazer o nosso máximo dentro disso. Também entendemos que como clube, né, pensando no futebol especificamente, nós não vamos receber os mesmos atletas que Curitiba e Atlético recebem. Então nós temos que fazer esse trabalho de agora me fugiu a palavra, mas de trabalhar eles para que eles saiam desse limbo que estão, para chegar nesse nível dos grandes clubes. E isso demanda tempo, demanda trabalho, né? Então tem que acreditar, é um processo, né? A gente acredita que o que a gente vem vendo de resultados, né, são meninos que hoje estão em grandes clubes, que há 1 ano, 2 anos atrás, ninguém queria desses grandes clubes, né? Então, isso o que aconteceu? Foi trabalho, né? Foi entender, foi trabalhar a parte técnica, foi trabalhar entendimento de jogo, né? Ter paciência, né? Passar alguns jogos, às vezes, com alguns erros que custam no dia, mas que na frente dão resultado. Então, a gente tem que ter essa cabeça no lugar para poder dar esse trabalho para os meninos, para que eles possam desenvolver tudo que eles têm de potencial. E, cara, como que você trabalha com um menino de 13, 14, 15 anos que vai chegar no profissional e vai ter uma cobrança muito alta por performance, e a gente sabe que aí não é só físico, mas tem uma parte mental que tem que ser muito forte também. E a gente sabe, cara, que o número de atletas que, cara, estão no topo, que a gente vê jogo toda quarta-feira, que a gente vê jogo todo sábado, que a gente vê na Liga dos Campeões, Libertadores, Mundial, uma Copa do Mundo, é uma porcentagem muito pequena de todos os atletas que trabalham, né, cara? Como que você trabalha com um adolescente ali, com um menino que, cara, tem esse sonho, mas a gente sabe que é um caminho muito difícil para chegar, certeza, né, cara? Até para não acabar iludindo, né, cara? Claro, tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muita paciência, muito entendimento, tentar entender o máximo todo o cenário de cada menino, né? Como é a família, o que está acontecendo, por que às vezes tem uma mudança tão brusca, tanto para positivo quanto para negativo. Nós temos, né, o Igor, né, que é o nosso coordenador, ele é expert nisso, né? Então, assim, ele precisaria te explicar tudo que ele consegue fazer, mas é realmente, assim, extremamente capaz. Dá muita atenção para as famílias, para os meninos, para que a gente possa estar entendendo e fazer passo a passo. Os treinadores, os professores também do 14, do 13 para baixo, eles precisam ter muito cuidado, serem muito bons, né, para poder formar esses meninos, para poder passar toda a tranquilidade, para poder passar também o que é o futebol, né? O futebol, ele é duro, mas você tem que saber lidar com isso, principalmente categoria para categoria. Existe uma mudança grande que vai acontecendo ao longo do tempo, e a gente tenta fazer com que os nossos atletas eles saiam preparados e não voltem, né? Porque você tem que passar por dificuldades para poder valorizar na hora que você chegar no grande clube. Então vamos lá, se o menino chega com 17 anos no Atlético Paranaense, no Curitiba, no Grêmio, ele precisa saber que aquilo ali ele precisa manter, ele não pode perder isso, né? Então é importante que ele sinta que tem uma dificuldade por trás, para que ele valorize esse momento. Então a gente acredita que os meninos que saem daqui, eles saem prontos e não querem abrir mão do que estão conquistando, então isso é muito importante.
Legal, cara. E a gente vê que você vem da família de esportes, né? A gente acompanhou aí o teu irmão, é Gabriel, não? Isso. Né? Gabriel também, né? Foi para os Estados Unidos, foi para fora do país, Sim. ficou muito tempo lá, ganhou até inclusive um campeonato Ganhou. da Inglaterra. Isso? Teve nos Estados Unidos 2 anos, logo depois que se formou e conquistou títulos e já começou vitorioso. Legal. E ele também seguiu a linha do teu pai, né? Com certeza. Né? Da mesma Ele forma de verdade. Ele na mesma função. Legal. E vocês aí que estão assistindo em casa, eu vou pedir pro Matheus mostrar o braço dele aqui pra câmera. Ali? Nessa câmera aqui. Pra vocês que estão olhando aí, ó, essa aí é a tatuagem do maestroso, o pai dele, o Caio Júnior, que acabou, infelizmente, aí falecendo no voo da Chapecoense, com um acidente que aconteceu em 2016, né? Isso. E junto com ele acabou falecendo aí um primo e um amigo do Matheus, aí vocês que estão assistindo, talvez se recordem disso, né? Foi um momento bem triste pra família aí. E o Matheus, por obra do destino, talvez não embarcou nesse avião por um erro de documento, que ele não estava com o documento na mão, mas que ele poderia ter embarcado, né, Lucas? Até teve uma reportagem do Jornal Nacional disso, né, cara? Acho que podia, teve, né? Não podia, o que aconteceu? Na verdade, a história é a seguinte, né? Existia, bom, a viagem, né, que acabou culminando no acidente era a ida para a final da Sul-Americana de 2016, né, contra o Nacional da Colômbia. E aquela campanha foi marcante, né? Então, o que aconteceu? Depois do primeiro jogo eliminatório, eu não me lembro, acho que foi Cuiabá, começa a parte internacional. Né? E aí, meu pai, com um pressentimento de que o clube iria longe, né? E experiência, né? Hoje eu vejo dessa maneira, ele fez uma regra, né? Proibiu que os atletas levassem as famílias nos voos fretados. Ou seja, acho que nas quartas de final, se não me engano, contra o Independiente na Argentina, eu viajo com a minha mãe, mas viajamos separados. Acho que o intuito era muito preservar o ambiente, não criar uma confusão, daqui a pouco tá todo mundo querendo ir, não tem espaço, né? Isso com certeza aconteceria. Então essa foi a regra, e aí beleza, foi passando de fase. Eu estava sempre junto, né? Estava sempre acompanhando. Eu morava em Curitiba, mas estava sempre acompanhando. Então, principalmente os jogos em Chapecó. E aí, o que acontece? Nessa reta final da Sul-Americana, tem um jogo em Chapecó, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. Não, São Lourenço, o jogo da semifinal. Que o Danilo faz a defesa no finalzinho. Uhum. E aí tem o jogo do Palmeiras, que é o jogo do título do campeonato. O Palmeiras se torna campeão naquele final de semana, em São Paulo, 2016, 1-0 Palmeiras, se não me engano. Então, São Lourenço numa quarta, em Chapecó, e aí o jogo sábado ou domingo em São Paulo, eu fui junto de Chapecó para São Paulo. E aí fiquei no hotel com eles, acompanhei o jogo do Palmeiras. Domingo à noite fomos no resenha da ESPN. E aí, na segunda-feira cedo, era o embarque para a Colômbia. E eu tava junto, né? E aí, o que acontece? Tinha essa regra, que eu já sabia, já fazia um bom tempo que eu tava reclamando disso. E aí, o que acontece? Naquela manhã, eu tava no quarto com meu pai e eu ouvi mudar algumas vezes a logística, né? Então, vai ser esse voo. Não, vai ser esse voo, vai ser esse voo. Foi bem confuso. Uhum. E aí, sei que eu ouvi a palavra comercial. E aí, eu falei, não, então eu vou. Né? E aí, enchi o saco, falei, não, então eu vou. E aí arrumei minhas coisas e fomos descer pra recepção pra poder ir junto. Tava decidido que eu ia. Ali naquele momento, né? Eu tinha um voo pra Curitiba comprado, mas enfim, ia pra Colômbia. E aí o que acontece é o seguinte, a gente chega pra pegar elevador, tem uns jogadores esperando e tal, pra descer, daí chega o elevador, eles deixam o meu pai e entra só eu e meu pai no elevador. E aí ele pergunta, cadê teu passaporte? Eu falei, não trouxe, né? Você tá falando faz 3 meses que eu não vou poder viajar, eu não trouxe. E aí ele falou, então se agiliza, senão você vai perder teu voo para Curitiba. Então essa foi a conversa, né? Eu e ele pensamos que não poderia embarcar sem o passaporte. E aí a gente meio que decidiu já de novo que eu não ia dentro do elevador, eu só desci, dei tchau pro pessoal e saí. Então, né, provavelmente, né, se alguém antes ou depois, se a gente tem essa conversa, tinha dito, né, que eu poderia embarcar e tal. Então foi essa a história. Aí o pessoal ficou falando que eu tava mentindo, que não precisava de passaporte, mas a história é essa, né? Nós não sabíamos e aí foi isso que acabou decidindo que eu não ia. Uhum. E até eu quero voltar um pouquinho antes do acidente, cara, quero falar um pouquinho do teu pai, mas tem patrocínio, né, cara? Tem, cara. Quem tá aí agora? Tem patrocínio.
Não sei se você aqui anda por Campo Largo? Ando bastante, cara, ando bastante. Conhece o Cabanas Lanches? Conheço. Cara, lanche raiz, bicho. Coisa boa. O Michelzão tá aí com a gente praticamente desde o começo, né, cara? Então é aquele lanche raizão mesmo, leva a família inteira pra comer. Tem X-costela, tem X-frango, tem X-burger, tem artesanal, tem costela, tem batata, tem um monte de coisa. Cara, agradecer também a parceria do Michel, né, cara? Porque acreditou no projeto sempre. Legal. Assim como nós estávamos conversando aqui em off, a gente precisa de pessoas que acreditam no projeto. Então, cara, se não pediu o teu lanche ainda, tá passando esse vídeo agora, de noite, vai no iFood, vai no Instagram, vai no Facebook, vai no WhatsApp, pede um lanche do Cabanas que você não vai se arrepender, né, Thiago? É isso aí, cara. E o Michel tava terminando de registrar a marca dele, sabia, cara? Tava também, cara, tava também. Legal, e aproveitando já falar da Gruber Marcas e Patentes, pra você que aí não tem o teu registro de marca, deixa eu ver se tá aqui, ó. Galera, colocou aqui atrás, ó, certificado de marca Digicast, concedido a nível nacional, e só por conta da Gruber isso aconteceu, galera. Então, se você tem uma marca e não registrou ela no mercado, não espere alguém vir lá e registrar a tua marca antes de você. Eu sempre falo, já imaginou você, com 7, 8, 10 anos de empresa, e vai alguém lá e registra a tua marca antes de você e você perde tudo, inclusive fachada da tua loja? Então não espere isso acontecer para registrar a tua marca, cuide do maior patrimônio que é a tua marca e fale com a Gruber. Tá aqui na legenda do contato, chama o Odilon lá que ele vai registrar a tua marca com muito carinho aí, beleza? Um abraço pro Odilon. Abraço, Odilon! Então voltando um pouquinho, antes de tudo que aconteceu, Matheus, como eu comentei no início, né, cara, pra mim, né, e até você me confirmou ali que eles são da mesma geração, tanto o Dorival Júnior quanto o Caio, né, a gente vê, cara, que tem treinadores onde tem uma capacidade, eu acho que o Abel também do Palmeiras tem isso, né, cara, tem uma capacidade de pegar um jogador, desenvolver um cara de grupo, um cara de vestiário, o Renato Gaúcho, assim, com também, certeza. Né, cara, acredito que o Zidane muito no Real Madrid foi isso também, o Carlo Ancelotti agora também, mas o Caio dava pra gente ver que ele tinha um negócio que, bom, ele foi jogador, ele entendia vestiário, né, cara, como funcionava, e a gente já viu em outras situações, outros podcasts também, né, tanto o Ruschel, quanto o Neto, quanto o Follman, que sobreviveram, eles, cara, relatam pra gente, cara, aquele grupo da Chapecoense, ele era muito fechado, né, cara, dava certo dentro de campo e dava certo fora de campo, né, eu não sei, cara, se o teu pai chegava a comentar, cara, como que era aquele vestiário, como que era aquele grupo, porque a gente até tava conversando, né, cara, Chapecó é uma cidade onde abraçou a Chapecoense, tinham muitos empresários locais que investiam no clube, a estrutura do clube também era mais familiar, né, era uma galera de lá mesmo, então tinha tudo para dar certo, né, cara, e deu certo, mas como que funcionava, cara, aquele clube dentro do vestiário, como que era o jogador, como que era o dia a dia daquele clube, cara? Cara, era realmente espetacular, né, eu consegui acompanhar assim de perto, né, jogos, treinos, né. Primeiro, acho que o momento do meu pai era um momento muito bom, né? Ele já estava mais maduro, ele tinha passado por experiências muito boas, assim, marcantes fora do país, onde você também se desenvolve, né? Tanto na parte técnica do que envolve ser um treinador, né? Pensando na parte de campo, mas também no gerenciamento de atletas, como você lida com diretoria, como você lida com imprensa. Foram aprendizados muito marcantes, né? Japão, Catar, Emirados Árabes, grandes clubes, né? Grandes atletas, pessoas assim, atletas famosos e, né, de grande carreira, então isso foi muito importante. E ele volta para o Brasil com o desejo de fazer um trabalho onde ele pudesse realmente mostrar e ter um tempo, né? E fazer com que as coisas andassem. E me lembro de algumas outras possibilidades antes da Chapecoense, mas que até clubes, né, mais maiores, mais famosos. Mas foi o que mexeu com ele, foi isso, foi a possibilidade de poder estar fazendo um trabalho um pouco mais longo, né, com pés no chão. Ele também estava motivado de estar perto da mãe dele, né, que morava perto, em Pato Branco. Então foi um cenário bem positivo, bem propício, né, e ele se sentia maduro o suficiente para poder lidar. Ele comentava sobre isso, né, sobre como estava conseguindo gerir o grupo, como o ambiente era bom. Eu acho que também muito mérito da diretoria, porque tinha conseguido formar um grupo extremamente competitivo, que eu acredito, né, que era a menor folha da Série A naquele momento, era muito pé no chão e muito quem quer estar lá, e isso fazia com que o ambiente fosse positivo, né, você elimina uma série de problemas, né, e isso muito mérito da diretoria, que era um ambiente familiar, todos se conheciam há muito tempo, todos tinham passado por todo aquele processo de crescimento da Chapecoense. Então, estavam realmente colhendo os frutos do grande trabalho que eles fizeram por muitos anos, né? E meu pai chega ali, né, nesse momento marcante para o clube, né? E aí culmina com aquela campanha, com aquele ano, né?
Então me lembro de momentos especiais, o próprio jogo, o próprio vestiário pós-Palmeiras, né, em São Paulo, o jogo antes da viagem, também foi um ambiente de muita tranquilidade, muita confiança. Ele mesmo falou assim, esse grupo aqui vai fazer história. Ele não falou, nós vamos ser campeão, ele falou, esse grupo vai fazer história. E aí ele tinha essa confiança, assim, e tinha uma serenidade no ar, né? Então, muita confiança, muita amizade, muito respeito, né? De todos, o ambiente no clube era maravilhoso. E isso contribuía para que os resultados aparecessem dentro de campo, né? Um time também dentro de campo, e aí que todos sabiam fazer as funções da maneira certa e davam o máximo. E quando precisava trocar, tinha o caso do Rangel e do Kempis, né? Os dois atacantes, né? Os dois, né, alternavam muitas vezes jogos e não existia problema, os dois entendiam que eram importantes, então isso também vai muito... É muito importante para acontecer, para conseguir conquistar objetivos, que todos estejam no mesmo barco, né? Independente se está jogando ou não, então acho que isso aconteceu e isso foi um fator decisivo para que tivesse conseguido fazer a temporada que fizeram. Uhum. Porque, cara, a Chapecoense ela foi escalando, né? Sim. Então, tava sem divisão, foi pra Série D, pra Série C, pra Série B, pra Série A, chegou numa final de Sul-Americana, né, cara? A estrutura na época era diferente, ainda não tinha fase grupos, era só eliminatória, fase Isso, nacional e internacional, exatamente. né? Eu acho que a campanha foi Cuiabá, Independente, Cara, eu acho que o Júnior Barranquilla e o São Lourenço. Teve mais um aí. Não me lembro quem, mas acho que teve, porque Cuiabá, eu não sei se o Cuiabá já foi a primeira fase. Eu acho que teve alguém antes. Não sei, não tenho certeza, mas enfim, isso aí com certeza. Independente, Júnior Barranquilla, Independiente, São Lourenço e o Nacional. E o Nacional, Uhum. Não lembro se eram só 4 eliminatórias, mas enfim, era esse o modelo, sim, era mata-mata. Então, e a Chapecoense chegou, cara, como time grande. Sim. Né? Justamente por essa estrutura. E você, cara, como empreendedor do futebol hoje também, a gente vê, né, agora com a história da SAF, muito empresário, como por exemplo o John Textor no Botafogo agora, né? Cara, colocou dinheiro, mas olha quanto tempo o City demorou para ganhar uma Champions depois de investimento, né? Claro. Então não é dinheiro que resolve as coisas no futebol, né, cara? Com certeza. E aquela estrutura da Chapecoense era diferente, era organizada, né, cara? Como que você vê isso, Matheus? Eu concordo plenamente, né? Acho que se você tiver o dinheiro, que é fundamental, você vai conseguir agilizar um processo, né? Mas se esse processo não tiver as pessoas certas, não vai acontecer. Uhum. Então, o que aconteceu com a Chapecoense foi justamente isso, foi um crescimento orgânico, né? Uhum. O pessoal crescendo passo a passo, e isso foi dando resultado e tinha muito envolvimento da cidade. E eram pessoas que conheciam o clube e que não davam um passo maior que a perna. Uhum. Então, eu acho que depois do acidente, aconteceu, né, que também não tem muito como evitar, né, mas o clube precisou trazer profissionais do futebol de outras regiões. Isso descaracteriza um pouco a identidade que tinha e acabou que foi virando um modelo parecido com o de muitos outros clubes. E aí se perdeu um pouco dessa essência que, na minha opinião, era um fator decisivo, né, no crescimento do clube, tanto na temporada, né, do acidente, mas nos anos anteriores, que foi uma escalada realmente marcante, né, cara? Você não vê isso. Né? Ele mudou do formato família para uma coisa muito mais abrangente, exatamente, diferenciada, né? Você precisa trazer gente de outros lugares para fazer as funções que não tinham mais como ser preenchidas e acabou levando a isso. E eu acho que o primeiro susto da Chapecoense foi golear o Internacional, golear o Palmeiras antes de tudo isso, né, cara? Sim. Ali a galera conheceu a Chapecoense no Brasil, né? Teve isso, e você vai ficando conhecido, né, cara? Tinha feito já uma competição internacional no ano anterior, que já tinha participado da Sul-Americana, se eu não me engano, jogaram contra o River. Então foi uma eliminatória dura pro River. Já estava se mantendo na primeira divisão, então era assim, um trabalho realmente muito bem feito, sabe? Acho que é um exemplo para mim, né, de como foi feito aquilo. A gente tenta levar para hoje, né, que a gente tenta fazer aqui. Claro, são modelos diferentes, mas é um pensamento que deu certo e que eu acho que é o caminho, né? Sempre passo pé no chão, nunca um passo maior que a perna, e valorizando as pessoas e buscando ter essa identidade, né, com quem cresce junto contigo. E, cara, como que foi, assim? Eu sei que é um momento difícil, uma coisa muito familiar também, né, e é emocionante para todo mundo, né? Como que foi você receber a notícia do acidente que aconteceu? O que foi tua... Porque, assim, cara, eu era pequeno quando o avião do Mamonas Assassinas caiu. Certo, e 96. Exatamente, eu era pequenininho, eu tinha 8 anos, cara. Sim. 7 anos. E
pra mim, com essa idade já foi difícil, porque a gente acompanhava, apesar de todo mundo falar assim, beleza, Mamonas é a melhor banda do Brasil, da rock na época. Foi difícil pra mim, porque a gente acompanhava. Claro. E cantava as músicas besteirentas deles ali, tranquilo, sem problema nenhum. Claro. E, cara, imagino que pra você, cara, foi um baque muito grande, né? Eu queria entender aí, aposto que todos os espectadores nossos aí estão querendo entender, como que foi você receber essa primeira notícia? Como que você agiu? Como que tua família reagiu nessas horas? Foi terrível, né? Eu tava dormindo e eu tava morando num outro apartamento, né? Na verdade, essa época minha mãe morava em Chapecó, né? Morava junto com ele. Meu irmão morava nos Estados Unidos. E eu tava num outro apartamento em Curitiba, mas minha mãe nesse dia tava em Curitiba. Então eu dormi, e aí acho que lá por 1h da manhã, meu celular não parava de tocar, eu achando que era amigo meu, enchendo o saco e não olhava. E de repente atendi e falaram, coloca aí no canal tal. Aí fui assistir, aí vi, não sabia nada na hora, né? Só tava aquele negócio, teve um acidente e não tem muito mais notícia além disso, né? O que passava na hora, não, tá tudo certo, não foi nada demais. Essa foi a primeira informação que eu pesquei. Aí já fica naquela loucura, tentando ouvir coisa de lá e coisa de cá, e não paravam de me ligar, e aí eu avisei para não me ligarem, enfim. Aí dá 1h disso, eu aviso minha mãe, e aí a gente começa a ver e acompanhar, né? E aí vai cada vez mais se concretizando, e enfim, a expectativa, a esperança durou ali dias ainda, né? Então, assim, daí você não consegue processar muito bem, e aí foi. A primeira semana não me lembro, assim, de basicamente nada. Agora, os anos seguintes aí foram muito difíceis mesmo, né? Então, todo um processo, assim, de aceitação, e que não sei nem se está completo, né? Mas os primeiros anos realmente foram muito, muito difíceis. Mas a noite em si foi assim. E aí foram 2 dias ali, acho que sem dormir e tal, para ir acompanhando, e não param de chegar e querer perguntar coisa, né? Como é uma coisa pública, assim, foi realmente um transtorno muito grande, porque ficava na frente do prédio e teve uma entrevista que eu tive que descer. Entrevista não, eu desci para dar um parecer de alguma coisa e me prometeram que não iam filmar e de repente estava em todo lugar. Então foi bem, bem cansativo e, cara, você não acredita também o tanto de coisa que depois aparece, assim, pessoas falando um monte de besteira. Então, nas redes sociais que sabiam tudo, né, os nomes e tal. Então, processo bem difícil, bem chato, e coisas assim meio inacreditáveis até, né? Claro que o acidente, sim, ele é inacreditável, mas algumas coisas que aconteceram depois também, igualmente inacreditáveis. Então, um processo bem cansativo, que demora um tempo para se recuperar e, graças a Deus, hoje a gente está numa situação melhor, né? Tive minha filha, meu irmão está casado, então as coisas estão andando, né? E a gente tá num caminho legal. E com certeza, cara, você deve ter o teu clube de coração, né? Cara, sim. Sim. Fica à vontade. Sim. Mas, cara, quando a gente gosta de futebol, por exemplo, hoje a única coisa que eu consumo em TV aberta é futebol. Sim. E, cara, seja jogo da Duque de Caxias e Audax, entendeu? Terceira divisão, não tô falando da terceira, mas dependendo do campeonato. E, cara, a gente, por exemplo, eu não vejo futebol só como entretenimento, cara. Eu tô olhando aquilo lá, mas tentando entender como funciona. E futebol é um negócio que, cara, querendo ou não, talvez seja um dos maiores entretenimentos do mundo, né? Nem do Brasil. E você acompanhando tanto, assistindo tanto, você começa a se apegar, cara, a simpatizar clubes que não são os seus, né, cara? Claro. E, cara, eu acho que muita gente no Brasil inteiro simpatizava com aquele clube da Chapecoense, com aquele time, né? Primeiro porque, cara, pra gente aqui é do lado, Santa Catarina. E pra mim, cara, quanto mais clube do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiver na elite do futebol, é melhor, cara. Com certeza. Né? Chegou uma época lá onde tinha Atlético, Curitiba e Paraná na Série A, uma época Santa Catarina tava forte com Avaí, Figueirense, Joinville, Criciúma subiu agora. Então, cara, na minha opinião, quanto mais clubes fora do eixo tiver na elite, melhor. E, cara, eu acho que a Chapecoense era unanimidade. Sim. Primeiro porque era um clube do interior, né? Era um clube de Santa Catarina. A Chapecoense talvez rivalize com o Joinville, mas, né, a nível nacional não tem aquela rivalidade com outros clubes. E, cara, como eu falei, quando chegou desbancando Internacional, Palmeiras, a galera se apegou, né, cara? Sim. E eu acabei, cara, decorei essa sequência sul-americana porque, cara, aquela defesa do Danilo, acho que foi a que eu mais vibrei sem ser o meu clube. Sim. Entende? E,
Cara, aquele acidente, eu acho, né, e quem é mais especialista sabe melhor que eu, mas um acidente de avião não acontece por um fator Sim, específico, sim, né, sim, cara? É sim, uma sim. série de erros que vão acontecendo. E, cara, não sei se é a palavra, mas parece criminoso esse Ah, mas não acidente, tenha né, dúvida, cara? né? Então, acho que não só pra mim, mas pro Brasil inteiro. Tanto é que, cara, eu tenho a clara lembrança de que assisti aquela campanha, assisti a Chapecoense e na tarde anterior do acidente, cara, eu lembro que eu tava voltando pra casa e eu tava escutando no rádio, né, tal, que ia acontecer a final lá foi em Barranquilha, né, ia ser em Ia ser não, em em Medellín. Medellín, e, cara, eu lembro de ter entrado em casa, no finzinho de tarde, sim, tava escutando as coisas da Chapecoense, eu entrei em casa, cara, e por alguma coisa da vida, do destino, não sei o que. Eu sei que eu entrei o portão de casa, eu tirei o meu foninho e falei, cara, putz, vai acontecer alguma coisa. Eu juro, cara, eu juro pra você, eu tive uma sensação muito, sabe, um negócio que me baixou assim, que eu falei, cara, não sei o que, mas vai acontecer alguma coisa. Aí no outro dia de manhã, Sim, a a notícia. notícia, né, cara? Então, se pra gente já foi Sim, tenso receber isso, cara, eu imagino pra você. E o Brasil inteiro se mobilizou pela Chapecoense, né, sim. cara? Pelos atletas, mas também pelas pessoas que estavam lá, como pais, como Claro. irmãos, como filhos. Como que foi o apoio, cara, do clube no pós-acidente para vocês ali? A gente sabe que acontecem algumas coisas, mas como que a Chapecoense entrou, cara, com suporte para as famílias no pós-acidente, cara? Sim, foi, né, uma tragédia que afetou muita gente, assim, digo, afetou no sentido de, né, mexeu com muita gente, né? Muita gente tava torcendo, realmente era um time muito simpático, né? E você vai ganhando e ganhando e ganhando, todo mundo começa a torcer também, né? E então realmente aconteceu isso, uma comoção muito grande a nível nacional. Para mim era um pouco difícil porque era o tempo inteiro isso, né? Então você liga a rádio, você liga a TV, qualquer coisa era isso, e foi assim por um bom tempo. Mas em relação ao clube, né, cara, o que que aconteceu? A grande maioria morreu. Então as pessoas com quem nós poderíamos contar, elas não estavam mais ali, né? Então eu vi que teve muita gente bem intencionada que tentou fazer o melhor, mas é muito difícil. Vi que na minha opinião, algumas famílias assim acabaram fechando acordos e buscando resoluções porque havia uma necessidade. E eu vejo que foi meio que feito o que tinha que ser feito pelo lado do clube. E algumas situações foram mais positivas, outras mais negativas, menos positivas no caso. Então, dependeu muito da família, assim, a gente acabou se desvinculando bastante, né, por não morar lá. Então, acho que as famílias mais próximas, não sei se foi melhor ou pior para eles morarem lá, acho que até mais difícil. Então, não sei exatamente como foi para todos, mas para nós a gente acabou se desvinculando, né, e tendo pouco contato. As pessoas que assumiram o clube tentaram tocar, tentaram fazer o melhor pensando nos dois lados, né, no clube e nas famílias, e aí vira às vezes, muitas vezes um conflito, né, porque existe um lado e existe outro. Então não sei como é a percepção de todos. Eu vejo que hoje a Chapecoense vem tentando fazer o melhor que pode. Claro que isso não significa que é o melhor para as famílias, né, na visão das famílias, mas eu acredito que são pessoas bem intencionadas que querem fazer o clube seguir, querem fazer o máximo que é possível pelas famílias para que o clube siga. Então, hoje em dia, eu tive lá recentemente algumas vezes, fui muito bem recebido. Então, eu vejo que existe um esforço pelo bem, né? Então, hoje em dia, isso nos satisfaz e que a gente tente conseguir sempre conciliar as duas coisas. Para nós é importante que a memória dele seja mantida viva, né, na maneira que for possível no clube. Acho que é uma parte rica da história do clube, né, uma tragédia, mas são pessoas importantíssimas para o clube, né, falando principalmente de todos que participaram do processo todo de crescimento, né. Então eu vejo que hoje em dia a situação está um pouco mais tranquila, vejo pessoas bem intencionadas buscando uma resolução e espero que assim seja, né, que todos saiam o máximo possível satisfeitos e que as coisas andem bem tanto para as famílias quanto para o clube. E na verdade, assim, cara, quando você falou, né, que era muito família o clube na época e tudo mais,
e depois do acidente virou um outro estilo de comando lá dentro. Até a gente tava comentando no off aqui que você fez uma postagem logo depois do acidente ali, alguns anos depois, falando sobre essa administração nova, o que aconteceu, que era muito marketing, né, que era menos gestão do que mais marketing do que gestão, né, e até você citou alguns nomes de eventos que eles nomeavam como festa, né, que você não gostava muito disso. O que chegou à conclusão de você comentar isso na mídia? Qual que foi o teu boom, assim, falou, opa, agora não dá mais, tem que fazer esse post aqui pra alertar as pessoas? Cara, pra ser bem sincero contigo, eu lembro que eu falei isso, mas eu não lembro as circunstâncias, eu lembro que era assim, era provavelmente, cara, o semestre seguinte, então tava muito em cima, né? E assim, eu vejo que, por exemplo, o clube montou um novo elenco, aquilo me chateava. Uhum. Como é que não vai montar um novo elenco? Sim. Então, são coisas que você na hora, né, sofre. Eu via, pô, o Wagner Mancini chegou, e pra mim era meu pai, e eu não conseguia, e tudo me doía. Então, foram 2 anos sem conseguir assistir futebol. Então, você tá extremamente afetado, né? Então, eu lembro que na época fiquei chateado com algumas coisas, acho que usavam realmente termo festa e tal, e isso pra mim não era legal, e eu comecei a ver, assim, pensava... É que o pensamento na época ele estava ainda muito, muito difícil de conseguir entender o que possivelmente estavam fazendo lá. Para eles não me interessava, naquele momento para mim não me interessava o que estavam fazendo lá. Então, no sentido de que o que me interessava era a minha família, né? Sim. Então, era difícil de conseguir ser lógico, entender, raciocinar melhor as situações, né? Mas, sim, você fica chateado, fica triste, né? Por um momento que para nós era uma tragédia infinita, você ouviu qualquer coisa caracterizada como festa, então isso com certeza deu uma mexida, e aí você vai começando a ouvir boato, né, de salário tal, e pô, e as famílias, e você fica naquela, então tudo meio diz que me diz, né, você nunca tem certeza das coisas, então foi mais ou menos isso, até que eu, né, eventualmente não começa a processar um pouco melhor a situação e tento deixar o pessoal lá fazer o trabalho deles e a gente tentar fazer a nossa parte aqui para poder seguir a vida. Mas na época chateou bastante e não tinha como não ser, né? Não era só eu, acho que talvez isso tomou uma proporção maior, porque fui bem bocudo provavelmente, né? Mas as famílias todas sentiam a mesma coisa e não tinha como não fazer isso. É só o tempo, né, que acaba cicatrizando isso aí. Né? E hoje, depois de tanto tempo, cara, do que aconteceu, como que você enxerga... Qual que é o legado do Caio Júnior, não só para Chapecoense, mas pro futebol, cara? Cara, eu acho que, primeiro de tudo, né, e o que mantém as minhas portas abertas é a pessoa que ele foi, né? Então, sempre humilde, generoso, né? Respeitoso, trabalhador. Então, isso é o maior legado que ele deixa para mim, pro meu irmão, pra minha família, pra minha filha, né? E a gente é bem recebida. As portas abertas nós sempre temos, né? Aí cabe a nós não fechar, né? Então, isso a gente é muito grato. Esse é o maior legado que ele deixou. Ele deixou que o futebol pode ser um esporte, um meio, né, onde as pessoas podem sim ser honestas, humildes, trabalhadoras, né, de verdade, impactar a vida das pessoas positivamente. Então, esse é o legado que ele deixou, porque é isso que eu escuto toda vez que eu encontro as pessoas que conheceram ele, né? Então, isso é mais importante que qualquer título. E é o que nos dá um norte, é o que me baseia para poder fazer meu trabalho hoje. Eu, meu irmão, minha família inteira, né? E espero passar esses valores para minha filha. Ela fala do vovô Caio, ela sabe bastante coisa, então ela vai viver com isso, vai também usufruir do que o vô dela fez, né? E foi. E isso é o que mais nos alegra. Esse é o maior legado, porque literalmente em qualquer lugar do mundo onde ele passou, essa é a percepção das pessoas e todo mundo é grato e até jogador que não jogou com ele, então é muito legal de ter isso. Legal. Ô, diretor, você consegue trazer pra gente aqui o presente pro nosso convidado aqui? Opa! Você não achou que ia embora sem ganhar presente hoje, né, cara? Valeu, obrigado. Galera, pra você que tá assistindo aqui a Fotopar, nosso parceiro aí direto do nosso podcast aqui desde a 3ª temporada, personalizando vidas, personalizando objetos pra vida, né, Lucas? E registrando momentos, né, cara? A gente até fez uma sessão de fotos ali com a Mari semana passada, que vai sair as fotos também. Então, não só para personalizados, mas fotos, cobertura de eventos. Legal. Tudo que envolve registro de momentos, cara, eles fazem
E é desde 1975. Que Cara, legal. 48 anos registrando momentos Se não fosse especiais. Já ia tava aqui. Tá aqui o louco. presentinho. É pra mim, obrigado. É pra você, Pode cara. abrir? Pode, claro. É personalizado Vamos abrir, pra né? você, cara. Eu acho que Vamos é bem o que você vai precisar usar também, É cara. mesmo? Então, espero que goste. De novo, agradecer a Mari e o Maico pela parceria. A gente é grande porque tem pessoas grandes ajudando, Ó, tem que pessoas legal. grandes patrocinando. E mostra pra galera ali, você Matheus. Tá brincando, cara. Cara, Sensacional. a gente tentou unir tudo que era importante pra você aí Tá, nessa mostra arte. aqui? Pode ser? Pode ser nessa Nessa aqui. Cara, câmera aqui. Obrigado, gente. Imagina, cara. Obrigado, Isso aí é pessoal. uma simples homenagem aí pela presença Pô, tua aqui. sensacional, cara. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. Isso aqui é marcante, cara. Isso aqui vai ficar guardado. Não sei se eu vou conseguir usar ela. É especial. Não, vou usar, mas vou cuidar muito. Obrigado, obrigado a Imagine, todos. cara. Então, pra você que não segue ainda, segue lá, Fotopar CL. E agende teu ensaio fotográfico lá, ou faça teu brinde personalizado lá com a Mari e com o Maicon, eles são nossos parceiros aços aqui do Digicast. Beleza, galera? Continuando aqui, Lucas, o cara tem um livro, né? Tem, cara. Você lançou um livro, né, cara? Quer dizer, vai lançar ainda, né? Do meu pai? Não, é. Do meu pai saiu, do meu pai saiu. E o teu? Eu ainda não, Ah. ainda. Tem chão pela frente, né, pra fazer um livro, né? Tem que construir bastante coisa, mas o livro do meu pai realmente para nós muito especial, um trabalho sensacional do Adriano Hartmann, né, que cresceu aí, que trabalhou com meu pai por muitos anos, se não me engano foram 13 ou 15 anos nessa trajetória, desde a época que o meu pai assume o Cianorte, então bem do começo, na trajetória de treinador, acho que se conheceram no Curitiba, quando meu pai trabalhou no Curitiba, e fizeram uma grande amizade, ele fez um trabalho sensacional, né, pô, mais de 200 entrevistas, né, uma série de pessoas e conta a trajetória dele, né, acho que interessante para meninos que querem conhecer ou que não conheceram, claro, para o pessoal que conheceu quer entender um pouco mais ou lembrar de alguma situação. Eu participei um pouquinho na parte de contar como cada equipe jogava, para que, né, os torcedores de cada clube pudessem se familiarizar melhor com o momento. E também, assim, conta a trajetória do que é você viver no futebol, né? Então, desde cedo fora, várias dificuldades, né? Como as coisas aconteceram, às vezes não é uma subida, né, constante. Então, a própria carreira de treinador dele, assim, foi realmente muito marcante, né? Porque é difícil acontecer como aconteceu, né? De rapidamente chegar assim no topo. Então, é bem legal, conta bastante, assim, dá uma ênfase legal na época de treinador, mas conta toda a história ali, desde pequeno mesmo, como as coisas aconteceram. Ele vai cedo pro Grêmio, né, mora lá no estádio, então tem bastante dificuldade, acho que legal para meninos também que querem viver no futebol, ter uma carreira, profissionais do futebol, querem entender melhor das funções, então acho que é enriquecedor e para nós é eternizar a memória dele, né? E a gente fica muito feliz. E para nós é especial, né? Foi feito o lançamento no final do ano passado. E o pessoal que quiser comprar, www.caiojunior.com.br. Então tá disponível lá e uma situação assim muito marcante para nós, né? A gente vai ter isso aí para sempre. Minha filha vai ler, né? Sim, vai ter que conhecer, né? Vai ler direto. Vou ter que pedir para ela todo mês, vai ter que ler o livro do Vovô Caio. Que idade que ela tem? Tem 6. 6, aí, que legal. Tem 6. Então daqui a pouco vai estar lendo, vai conhecer bem a história. Então para nós é um trabalho que não tem preço. E você tem, cara, alguma história para compartilhar com a gente aí? Alguma situação de estádio, alguma situação engraçada que você lembra? Porque você nasceu em Portugal e veio em Portugal. Sim. Né, por conta do teu pai estar jogando. Gosta muito de brasileiro, né? Então. Aconteceu alguma coisa, cara? Cara, tem várias, né? Que são mais histórias assim, tensas ou alegres e tal, mas histórias engraçadas assim que eu me lembro, tem as clássicas, né, da torcida reclamando, né, e você ali, então tinha uma que eu era pequenininho, né, minha mãe que conta isso, que em Portugal, eu tinha acho que 2 anos, e eu tinha um português lá reclamando do meu pai era jogador, e aí o cara começa a falar mal e eu começo a chutar ele assim por trás, é bem pequenininho, daí o cara vira pra trás, não acha quem que tá chutando, e eu segui chutando, minha mãe, não, boa, vai. Meu pai não, E você fica sentido, e aí quando você vai ficando mais velho, você absorve de outra maneira, né, você vê, já me chateou pequeno, né, já consegui processar isso, mas quando você vai ficando daí mais velho e vai entendendo algumas coisas assim, cara, é duro, sabe? Uhum. Mas tem inúmeros momentos, né, e aí, pô, histórias do dia a dia, de treinamentos, né? Era muito legal conviver com a comissão do meu pai, porque eles eram muito engraçados, né? Faziam muita piada e muita brincadeira um com o outro, então você acabava se divertindo o tempo inteiro, né?
Então essas são as memórias assim que eu guardo. Então tem muita coisa, né, na minha cabeça assim que são histórias ainda que estão muito vivas, né? E aí tem outras histórias um pouco mais difíceis, né? De pressão e cobrança, e essas coisas também marcam e são igualmente importantes, porque você também, né, passa por aquilo junto. Então são momentos bem especiais assim que eu nunca vou esquecer. E normalmente você vai lembrar de uma coisa muito boa ou muito ruim, né, cara? Exatamente. Você lembra dos grandes jogos, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Então, normal, né? Paraná, classificação para Libertadores, 2006, jogo extremamente marcante. Então, foi o Caio Júnior, né, cara, que levou o Paraná para Libertadores. Foi, né? 2006. Aí ele segue pro Palmeiras, 2007. Então, esse jogo me lembro de tudo. Na verdade, aquela reta final de campeonato me lembro de tudo. Então, me lembro de 2006. 2006, cara. Então, são jogos bem especiais, né? Estão bem marcados. O jogo do São Lourenço, da Chapecoense, mais alguns outros jogos fora do Brasil, alguns jogos bem marcantes também. Flamengo e Palmeiras, 4-2, se eu não me engano, 4-2 Flamengo, no ano que ele sai do Palmeiras e vai pro Flamengo, que a torcida canta o nome dele no estádio, e no Maracanã, então foi bem especial. Então, são vários momentos assim marcantes, sabe? Eu não sei se a minha memória do jogo do pentacampeonato de 97, como jogador, eu não lembro se é minha mesmo ou se é de tanto ver os vídeos, né? Mas eu lembro de estar na torcida, assim, que o pessoal me jogou pra cima, descobriu que eu era filho dele, na Vila Olímpica. Ah, que legal, são histórias bem legais. Top. E os planos pro futuro? O que você pretende fazer agora aqui, diretorzão do Inter, Sim. do Hope? Cara, o trabalho, ele é 100% direcionado pro clube. A gente acredita demais. Tem dia que eu durmo aí no estádio. Então a gente passa o dia aqui, trabalha com muita alegria, porque a gente ama o que a gente faz. O pensamento é crescer, é trabalhar, é buscar oportunidade para os meninos, é impactar a vida deles, né, para que eles lembrem disso, para que seja um divisor de águas na vida deles. Né? Nós entendemos o que nós somos hoje, nós somos um clube onde a gente consegue fazer a transição, né, para grandes clubes, e isso tem aumentado, graças a Deus, cada vez mais, né, tanto com os meninos que já estão nos clubes, com os que estão indo, com o que nós temos. Né? Quero organizar novamente a Copa Caio Júnior aqui em Campo Largo. Legal. Né? Precisamos de uma competição top, né? Com grandes clubes do Brasil, os grandes clubes do estado, para que a gente esteja fomentando e que a gente dê oportunidade, né, cara? Que a gente consiga evoluir de nível e seguir impactando vidas com os valores que nós acreditamos, e dando direcionamento e participando o máximo que for possível na vida deles, que o sonho deles é o mesmo que o nosso, né? Então, a gente trabalha com o mesmo objetivo e isso para nós é muito gratificante. E falando um pouquinho em oportunidade, cara, o que você fala hoje para um menino que está começando no futebol, que a gente sabe que é difícil, é um caminho difícil para trilhar, mas também para não desanimar, cara, mas ter o pé no chão? O que você aconselha hoje para um menino que está começando e quer ser um atleta profissional? Cara, o mais importante é assim, primeiro pensando na parte do campo, né? Ele tem que estar jogando, ele tem que estar competindo, ele tem que estar treinando. Então, não se preocupe demasiadamente em estar no grande clube com 15, 16, até 17, 18. Claro que a gente sabe que vai ficando ansioso, que vai afunilando, mas o importante é ele, passo a passo da vida dele, né, das idades que ele vai estar percorrendo, é estar se desenvolvendo. Tem que estar competindo boas competições, tem que estar treinando num lugar que tenha alto nível, né, que seja exigido, que possa absorver conhecimento, porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente. Cara, eu me arrisco dizer aí que mais de 50% dos atletas que estão na primeira divisão, jogando nos grandes clubes, eles não são formados por esses grandes clubes. Eles saem de muitos lugares. Muitos. Tem muito jogador que está jogando na primeira divisão, que não jogou primeira divisão até os 25 anos. Então, nós não acreditamos que você está velho demais com 18, com 19 anos. A gente tem um processo, a gente tenta ajudar. E são meninos que alguns se desenvolvem antes, outros depois. Tem que ter um direcionamento e um pensamento a longo prazo, né? Nem os que chegaram ali no Atlético, no Curitiba, no Grêmio, enfim, Flamengo, com 17 anos, eles ainda não chegaram também. Eles estão vivendo uma coisa importante, eles estão vivendo uma grande situação, mais favorável, mais confortável, melhor, mas não chegaram ainda, né? Então o objetivo ainda está longe. Então eles têm que manter o pé no chão para conseguir conquistar o objetivo, que é viver do futebol, que é você ter uma vida através do futebol, e ser um atleta profissional, e tudo que isso pode dar de experiência, de vivência, de contatos,
né? Então isso é o grande... E não desistir, né, não cara? Desistir. Não desistir, porque veja que nem o Lucas falou, a única coisa que presta hoje na televisão é o futebol, se for ver. Sim, porque é sim. só mentira, é só notícia ruim, é só Perfeito. tragédia. Cara, o futebol pelo menos tá ali, a pessoa tá ali olhando. São exemplos geralmente positivos, né? Exatamente, cara. Sim. Lógico, tem muito dinheiro envolvido e Claro. tudo mais, mas o futebol domina hoje. Claro. E, cara, que legal, cara. É. Falando um pouquinho agora de marketing digital. Galera, você que tá aí acompanhando o Digicast, 3ª e 4ª temporada, foi onde o Digicast atingiu aí 22 milhões de pessoas nos Reels. Então, agradeço muito a vocês aí pela audiência e principalmente a agência de Win aí, que é nossa propriedade, que tá aí utilizando do melhor do marketing digital para fazer a divulgação do teu negócio, tá? Então, são mais de 22 estados atendidos aqui pela agência, mais de 33 segmentos diferentes, fazendo assessoria completa em marketing digital, tráfego pago, sites e também identidade visual. Se você precisa alavancar o teu negócio, não pense que só postzinho na mídia vai resolver. Você precisa fazer algo com qualidade, assessoria completa com planejamento. É isso aí, Lucas. O que mais tem aí? Bom, onde a gente tá gravando também, né, cara? Não dá pra deixar de falar, né, cara? Acho que ficou legal o estúdio, né, cara? Ficou demais, legal, cara. né, Parabéns, cara? parabéns, sensacional. Então, a gente também investiu pra, cara, poder oferecer o melhor. Então, Claro. até uma coisa que a gente brinca hoje, né, cara? A gente começou aqui, puta, será que vai vir gente de Curitiba gravar pra cá? Os caras vêm de Curitiba porque é diferente, cara. Claro. A gente tá gravando hoje essa temporada numa pegada mais black, né? Mas você pode deixar o estúdio personalizado da forma que você quiser. Aqui atrás tem estantes, dá pra mudar a cor da cortina, iluminação. E fora, né, a qualidade da gravação, o pós-gravação, que é importante também. Então, tudo isso é pensado estrategicamente para poder te oferecer o melhor sempre, né? Então, vem gravar aqui no Digicast Produções, que não tem como dar errado, e a gente tem muitos cases que comprovam isso, né, São cara? mais de 18 canais de podcast que a gente tá gravando aí, a metade, na verdade são 14 da região metropolitana, né? E, cara, são muitos milhões de acessos, né? 48 milhões no total, contando todos os nossos cases de sucesso aqui. Então, se você quer montar o teu projeto de podcast, aqui a gente tem microfone Shure, câmera Sony com lente de altíssima qualidade e cenário com mais de 35 opções e combinações para você fazer teu projeto acontecer. E não é só isso, é arte para feed, é story, é capa para YouTube, é Reels para rede social e é isso que vai fazer teu projeto bombar. O que mais que tem aí, Lucas, para fechar? Tem aqui o nosso patrocinador atrás de você ali, a Malteria. Malteria! Pub Bistrô. Cara, por pouco que não teve chopp pra nós tomar hoje. Ia ser bom, ia ser bom. Mas eles estão iniciando a parceria com a gente agora, Legal. né, Thiago? Então, na primeira gravação que a gente fez com o Cadu, a gente saiu bem louco. Mentira, não saiu bem louco. Mas tinha chopp, eles trouxeram aí porções também que a produção gostou bastante, né, A produção? produção tá aí, filmando aí. Curtiu, né? Então, agradecer também a parceria com o Diegão, cara. Fica aqui perto do Condor, aqui em cima, né? Do Hipercondor Hiper ali, é Condor. bem fácil acesso para quem tá chegando em Campo Largo ali. Vai lá e peça a tua carne de onça, que deixa qualquer jaguatirica na chinela, né, cara? Boa. Matheus, então assim, cara, pra gente finalizar essa conversa, como a gente já citou no início, são atletas, mas também são pessoas. A gente vê hoje os caras bombando, os caras que dão muito certo, a gente sabe que é uma porcentagem menor, mas, por exemplo, um Vitor Roque indo pro Barcelona, um Endrick indo pro Real Madrid, um Vinícius Júnior indo pro Real Madrid, um Rodrigo indo pro Real Madrid. Hoje, cara, com a tua experiência, com o teu know-how em futebol, você consegue bater o olho, cara, num menino da base e dizer, cara, esse piá é diferente, se eu desenvolver esse ponto aqui, ele vai chegar no topo do mundo. Tem isso, cara, ou é um processo onde não dá pra identificar tão fácil assim? Cara, é arriscado, né? Porque muita coisa pode acontecer e assim, quando você vê num sub-15, num sub-16, ou até mais novo, né? Esses meninos aí são identificados mais cedo, né? Você consegue notar coisas diferentes porque você está acompanhando tanto essa faixa etária que você consegue ver o que é muito acima para aquela idade. Mas isso não garante que vai ser muito acima quando ele estiver no sub-20. Então, existe um risco grande, mas sim, existem indícios, né, que nos direcionam para um pensamento. Eu acho que um menino, pensando no Brasil, né, ainda fora os que esses que você citou, que são fenômenos, né? Eu acho que o menino Estevão do Palmeiras, ele é muito diferente mesmo, assim, você vê ele jogando a Copa São Paulo, ele tinha a idade de sub-16, se não me engano, até agora no passado, e jogando Copa São Paulo, e desse jeito, e jogando no profissional. Então, esses meninos que já estão chegando nesse ponto assim, realmente são impressionantes. E o Brasil forma, cara. O Brasil forma tem muitos meninos, sabe? Então, não é que parou. Não parou de acontecer. É mais na minha opinião,
é muito um pensamento mental, é muito uma situação mental, meio cultural do que está acontecendo com esses meninos, para que a gente não tenha tantos mais explodindo, né? Porque o futebol, é trabalho, é disciplina, né? E se você tem o talento e ali a isso, vai dar certo, né? Mas hoje vejo que muitos estão pecando nisso, nesse aspecto, né? No aspecto da disciplina, de valorizar o que o futebol pode propiciar ao invés das outras coisas, e isso é o que faz grande diferença. Você pode ver Hendrick, Vitor Roque, você citou, são meninos que têm uma cabeça, né, extremamente diferenciada, né? E é isso que faz eles, né, aliado ao talento, que faz eles conseguirem chegar nesse grande nível, né? Vini Júnior, enfim, Rodrigo. Então acho que é mais ou menos por aí. A gente espera que daqui a pouco o próximo Neymar esteja aqui no Volta. Vai sair, cara. Vai sair. Então... E aí que tá, cara. A gente não vai cobrar a maturidade de um menino de 16, 17 anos. Só que, bom, a gente atleticano, né, cara, acompanhou o Vitor Roque desde o início. Cara, era um negócio que foi totalmente fora da curva, porque, ninguém acreditava, né? 17 anos, cara, ele tinha uma maturidade dentro de campo, cara. Já tinha uma estrutura física boa, já tinha uma noção de posicionamento. Tem gol que ele faz, cara, que é atacante com 25, 26 anos, não tem esse feeling pra fazer ainda. Perfeito. Cara. Então, não dá pra cobrar uma maturidade de um menino tão novo, mas, cara, o quanto que o mental pesa nisso. Porque, cara, a gente vê o cara dentro de campo fazendo gol, mas tem uma estrutura muito grande por trás disso, dando suporte, né, cara? Sem dúvida. Se não tiver um suporte, se não tiver... claro que existem casos, né, que conseguem mesmo sem uma estrutura, mas é difícil, né? Então, família, né, pai, mãe, se não atrapalhar, já é um bom caminho, que tem muito que atrapalha, né? Tenta acelerar processos, enfim, mas acho que se tiver uma estrutura familiar, né, eu vejo que tendo princípios, né, e valores é uma coisa extremamente crucial, e a gente tenta passar isso, que não é só você ter qualidade. Hoje em dia está cada vez mais difícil de você chegar. A qualidade hoje em dia ela não te leva mais, cara. Infelizmente, sozinha não te leva. Então você tem que ter trabalho, né? Tem que ter disciplina. E até o próprio futebol hoje em dia está cada vez mais difícil para os atletas mais técnicos. Então você tem que se adaptar, né? Nunca vai faltar espaço para quem é técnico, para quem tem qualidade. Vão sempre ter vantagem em muitos aspectos, mas se igualarem o resto, né? Que os outros não vão conseguir igualar com ele. E você citou o Neymar, né, cara? Que saiu o próximo Neymar aqui do Hope. Cara, acho que é burrice falar que o Neymar não deu certo. Sim, Eu acho que tanto o Neymar quanto o Ganso são caras que começaram muito bem, tipo, tiveram uma estrutura, dá pra ver que os caras tinham uma estrutura de base muito boa. O Ganso teve lesão no meio da carreira, o Neymar também teve uma lesão agora. Mas, cara, a gente às vezes cria uma expectativa no atleta, às vezes maior do que o próprio cara tem, do que o próprio clube tem, porque, cara, torcedor é muito passional, né? Não tem como dizer que não. Mas, cara, tem alguma coisa física, técnica, comportamental, que, por exemplo, no Neymar, cara, você trabalhando com base, você olha e fala... Talvez pudesse ter ido um pouquinho mais longe. Isso é uma visão nossa. O cara deve estar satisfeito da vida dele. Mas uma visão nossa, cara. Você acha que tem alguma coisa que ele podia ter um pouquinho mais longe com uma forma diferente? É uma opinião, né? Eu não tenho a autoridade para dizer o que o Neymar errou no caso, mas a minha opinião, eu acho ele fantástico, né? Acho ele fantástico. Disparado o melhor jogador brasileiro. Na minha opinião, não existe comparação com, né? Falando desde quando ele chegou na seleção. Capacidade de improviso, de finalização, velocidade, drible, inteligência, ele tem tudo, né? Ele tem força, ele tem tudo, cara, ele é simplesmente completo. Eu acho que algumas decisões fora do campo atrapalharam ele, né? Mas atrapalharam no sentido de que se você consegue ter um foco maior no futebol, se a prioridade, né, é isso. A gente usa Messi, Cristiano Ronaldo, porque é nesse padrão, ele é desse padrão. Poderia ter acontecido coisas maiores ainda, né? Acho que nas Copas, dentro do que ele tinha, ele fez o máximo que deu. Acho que é uma cobrança meio indevida. Mas acho que poderia sim ter chegado mais longe se cuidasse um pouco mais, se tivesse um direcionamento um pouco melhor, se às vezes se portasse melhor, né? Mas aí é uma decisão dele. Assim, a gente tem o que nós acreditamos que é o caminho para ter o sucesso, né? E aí você alia com tudo que ele tem. Uma, né, a mistura mágica, né? Mas eu acho que pecou um pouquinho nisso.
pra ter conseguido ser mais ainda do que foi, que uma carreira sensacional, né? Porra. E ainda acho que vai ganhar a Copa ainda. Vai ganhar a Copa, vai voltar. Faltando um ano pra Copa, aí ele entra no modo Copa e... E pra fechar, cara, você é de 91, né? Então você tá Isso. com 33. 32. 32 pra 33. Você viu a galera do Sub-35 aí jogar, né? Ronaldinho. Com certeza. Né? E era a melhor época, digamos, do certeza. futebol, né? E saiu uma matéria aí que agora vão fazer a Copa do Mundo Sub-35 ali, né, Eu cara? vi isso, cara. Você viu que legal que é? Sensacional. Cara, o que você acha disso? Será que vai dar boa, cara? Cara, tomara. Que vai ser Eu legal acho que ver os caras eu acho jogarem que de os volta. caras vão se motivar e muito. Então a gente vai ver uns caras ali em forma, né? Claro, dentro do que der o máximo, mas nós vamos ter... Isso sim é aí entretenimento, daí é futebol de qualidade, né? Né? Rivaldo. Porra, tá louco. Roberto Carlos. Essa seleção Ronaldinho, marcou Kaká. demais, né? Pra mim é a que marcou, né? Também tinha 11 anos. Então me lembro de todos os jogos e com certeza. E não só ela ali, mas um pouquinho antes e um pouquinho depois, né? Aquele grupo, assim, foi muito, muito especial. Pô, seria sensacional. Eu acho que eles vão adorar, né? Eles vão adorar, vão estar loucos pra jogar e vai ser bem competitivo, cara. Tomara que dê certo e que seja uma coisa aí que... Até então nunca mais saiu um chute tão forte contra o Roberto Carlos, né? Então. Não tem mais isso. Difícil fazer um igual ele, E né? eu acho que vai ter um nível técnico melhor que muito campeonato. Claro. Com certeza. Não, com certeza. Cara, mas que bacana a tua participação aqui. Obrigado. Foi muito legal. Fechamos o tempo certinho ali. Legal, cara. Obrigado. Né, você tem outro compromisso agora. Vai ser muito legal ir lá pro estádio do Couto Pereira, né? Vamos lá acompanhar o pessoal. Show de bola. Cara, obrigado mais uma vez pela participação. Vocês. Foi muito legal. Obrigado. E daqui a pouco sai os cortes na mídia. Você vai Aí ver, vai sim. bombar. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Obrigado cara? pela atenção, pelo presente. Opa, legal. Muito legal estar com vocês. E pra você Valeu. que ficou assistindo até o final, não deixe de seguir o nosso canal. Estamos crescendo aí na mídia, o nosso canal do YouTube também tá bombando. Vai lá, segue, se inscreve, ativa as notificações, não perca nenhum episódio, né, Lucas? Isso aí, cara, são 22 milhões que a gente atingiu agora, Só né? em 2023, né? Só em 2023 e, cara, agradecer todo mundo que faz parte disso, porque a gente tá gravando aqui Produção! bonitinho, mas, cara, tem uma galera atrás da cortina lá fazendo, e não só gravando agora, mas no pós também tem uma galera que põe uma parte muito estratégica pra tudo isso dar certo, e não dá pra deixar de agradecer também o Juliano, né, cara, que fez uma ponte muito legal pra gente, Juliano Lima. Juliano Lima. Foi parceiro também, cara, e ele falou pra mim aquele dia, cara, não falou de mim, tá falado agora, tá gravado. Beleza? Valeu, gente, obrigado. O Juliano fez uma ponte com o Mauro Miller ali, da apresentador, né? Sim, então, eu vi que ele esteve aqui. Participou aqui com a gente, e a partir do Mauro Miller a gente fez contato com o Ricardo Espinola, que é o empresário, né? E hoje ele faz parte, né? O nosso Relações Públicas aqui do DigiCast tá fazendo uma ponte com os artistas aí, vai ser muito bacana essa nossa quarta temporada. Legal. E, né, a produção, né, como o Lucas falou, todo mundo com apelido aqui, Juju, Tatá, Dudu, Gugu, todo mundo aí. Um abraço pra todo mundo aí, sem vocês a gente não seria nada aí, galera. Valeu, gente. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.